Olá, turma. Agora a gente vai começar com um novo assunto, tá? Nós vamos falar sobre sistemas lineares. Para a gente entender o que é sistemas lineares, eu vou fazer uma breve introdução, tá? Então, sistema de equações lineares. Quando vocês entram no ensino fundamental, tá? No sexto ano, vocês estão lá no sexto ano, vocês começam a aprender algumas expressões numéricas, já ensinando vocês para poder lá no sétimo ano trabalhar com equação de primeiro grau. Aí chega lá no ensino médio, o que é resolver uma equação de primeiro grau? Encontrar qual é o valor de x que satisfaz aquela equação. Chega lá no ensino médio, não, acho que no oitavo ano, no nono ano, já temos duas equações para encontrar o valor das incógnitas. Aí, com duas incógnitas. Aí, nesse caso, a gente tem um sistema de equações lineares, tá? Quando a gente tem mais de uma equação, mais de uma incógnita para a gente resolver, tá? Então, o sistema linear é o conjunto de duas ou mais equações com uma ou mais incógnitas, para a gente descobrir qual é o valor daquela incógnita que a gente coloca ali, faz as contas e faz com que aquela sentença seja verdadeira, tá? Exemplos. Aí eu tenho um sistema, eu tenho duas equações e duas incógnitas, x e y, que a gente não conhece. Então, resolver um sistema de equações é encontrar qual é o valor de x e de y que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda equação, tá? Então, aí a gente tem que o x vale 8 e o y vale 9. Será que isso é verdade? 8, 9. De onde que eu tirei 9, gente? E o y vale 2, tá? Desculpa. Vamos ver se é verdade? 8 mais 2 igual a 10. Valeu? Satisfez a primeira? 8 menos 2 igual a 6. Também satisfez, tá? Outra coisa importante na solução do sistema de equações. Ele é ordenado, tá? Ou seja, ele tem uma ordem. Primeiro o x, depois o y, tá? Se eu escrevo 2 e 8, não é solução desse sistema. A primeira até satisfaz, né? 2 mais 8 igual a 10, mas a segunda não. 2 menos 8 dá menos 6, não 6. Tá? Então, a ordem com que eu escrevo a solução também ela é relevante, ela importa, tá? Se eu mudo essa ordem, eu tenho uma outra solução que pode não satisfazer esse meu sistema, tá? Outro exemplo. A gente pode usar x e y como incógnita, ou pode usar x1, x2 e x3 para falar que são incógnitas diferentes, certo? Então, aqui eu tenho esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tá? Tem alguns casos que se usa x, y e z. Então, não importa a nomenclatura, o que precisa ficar evidente, né, que o que precisa ficar claro, que essas incógnitas, uma é diferente da outra, tá? Você pode usar x1, x2, x3, pode usar x, y, z, tá? O que precisa ficar claro que elas são diferentes, tudo bem? Quem que é a solução para esse sistema, tá? x1 vale 1, x2 vale 2 e x3 vale 0. Será que é essa mesma solução? Vamos ver. 1 mais 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 0, 0. Então, 1 mais 4, 5. Ok, satisfez? 3 vezes 1, 3. Menos 2. 3 menos 2, 1. Menos 0. Dá 1. Também satisfez. 1 menos 4 vezes 2, que vai dar menos 8. Então, 1 menos 8 mais 0, né? 2 vezes 0. Então, menos 7, satisfez? Então, 1, 2 e 0 é a solução do sistema. De novo, na ordem. x1, x2 e x3, tá? Ok? Então,
Por que a gente vai estudar sistemas lineares? Porque a necessidade de resolver sistemas de equações lineares aparece numa grande quantidade de problemas científicos. Existe aí uma estatística que fala que a cada 4 problemas matemáticos, com 3 se resolve com sistemas. Então, por isso que a gente está aqui aprendendo a resolver sistemas lineares, tá? Então, existem 2 tipos de métodos numéricos para a solução de sistemas lineares. Os métodos diretos, que são aqueles que conduzem a solução exata, após um número finito de passos. Ou seja, aqueles que vocês aprenderam a fazer até em álgebra linear, que a gente começa lá no ensino fundamental, lá com um sistema com 2 equações, e aí no ensino médio passa a fazer com 3 equações, 3 incógnitas. Aquele é o método direto que a gente chega na resolução direta. Os 2 exemplos que eu passei para vocês são métodos diretos, que a gente chega à solução exata depois de alguns passos que a gente fizer, depois de algumas operações, tá? Então, como os métodos diretos, nós temos aqueles exemplos de sistema que aprende na educação básica, lá no ensino médio e ensino fundamental, que vocês aprenderam em álgebra linear, tá? Tem regras de Cramer e tudo mais. Os sistemas triangulares, método da eliminação de Gauss, que a gente vai aprender, tá? Método da eliminação de Gauss com pivoteamento parcial e fatoração em LU. Calma, gente, não se desespera. A gente vai aprender cada um desses de maneira bem devagar, tá? Então, esses são os métodos numéricos que a gente faz os passos, a gente faz as operações, a gente chega na solução exata, tá? E a gente tem os métodos iterativos. São aqueles que se baseiam na construção de sequências de aproximações. E um método iterativo, a cada passo, os valores calculados anteriormente são usados para melhorar a aproximação. Então, aí a gente vai estar trabalhando com aproximações, bem? Então, a gente tem o método Jacob. Não, acho que não fala Jacob não, né? Acho que ele era francês. Jacob seria, se fosse inglês, Jacob, melhor. Método de Jacob e o método de Seidel. Esses 2 também nós vamos aprender, tá? Qual método utilizar? Depende de cada caso. Se os métodos diretos têm a vantagem de fornecer a solução após um número finito de passos e não depende de condições de convergência, eles podem ser inviáveis quando o sistema é muito grande ou mal condicionado. Você começa a fazer a conta, parece que o trem não tem fim, né? E aí, lembra que um erro gera um erro, vai levando a outro, e ele fica inviável, por isso que aí nós temos os métodos iterativos. Qual que é a notação, tá? Um sistema linear, ele tem N equações lineares. N, 4 equações, 5 equações, 6 equações, nas N incógnitas, com o mesmo número de incógnitas. Eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. 5 equações, 5 incógnitas. Como que nós representamos, qual que é a notação desse sistema linear, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o A11x1. Professora, o que é isso? Lá em álgebra linear, vocês trabalharam isso com matriz, tá? Esse A1 é o termo que acompanha o x1, tá? E aqui A1 é a posição que ele ocupa nesse meu sistema. Se a gente lembra muito de matriz, na verdade é uma matriz, que é a posição que ele ocupa. Primeira linha, ele está na primeira linha, na primeira coluna, tudo bem? Então, esse A11, A12 são os coeficientes, são os termos que acompanham a incógnita, tudo bem? Tá? Então, aí, igual ao meu resultado, tá certo? Vamos voltar lá, ó, aqui. Quem que é o termo que acompanha o x nesse meu sistema?
Ah, professor, não aparece nada? Não, como não aparece? Aparece sim, é o 1, porque 1 vezes x é x, tá? Então, o termo que acompanha o x aqui é o 1, o termo que acompanha o y é o 1. Se a gente pensar em posição, esse termo aqui é o A11, ele está na primeira linha, primeira coluna, certo? Então, o coeficiente A11, nesse caso, vale 1. Agora aqui, nesse caso, o coeficiente vale 1, que é o termo que acompanha a incógnita. E aqui, ó, ele vale menos 1. O termo que acompanha a incógnita y vale menos 1. Tudo bem? Vou pegar aqui no exemplo do B. Aqui, o coeficiente é 3, o termo que acompanha a incógnita x1. O coeficiente aqui é menos 1. O coeficiente aqui também é menos 1. Tudo bem? Opa, não coloquei o para voltar. Certo. Então, como exemplo, eu tenho esse meu sistema com três equações e 3 incógnitas. Tudo bem? Os coeficientes das incógnitas, que é lá o A11, o A12, o A1N, porque A1N, eu não sei quantas equações eu vou ter esse meu sistema, por isso que eu estou chamando de N, tá? Os coeficientes das incógnitas compõem uma matriz quadrada com N linhas e N colunas. Então, lembra que vocês aprenderam lá em álgebra linear? Matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Igual a A e J. Esse A e J é formado pelos coeficientes dos termos que acompanham as incógnitas, certo? As incógnitas e os termos independentes representam uma matriz coluna. É o que a gente vai ver agora. Ó. Então, a minha matriz A, ela é formada pelos coeficientes que acompanham as incógnitas. Então, vai ser ó, A11, A12, A1N, A21, A22. Então, essa aqui é a minha matriz A, é formada pelos coeficientes. Aí, nós temos a matriz da incógnita, e ela é uma matriz coluna. O que é uma matriz coluna? Só tem uma coluna, tá certo? E os termos independentes, que no caso resultado, também a gente expressa como uma matriz coluna, que só tem uma coluna. Tudo bem? Então, para a gente continuar, a gente vai fazer uma revisãozinha de multiplicação de matriz. Então, como que a gente multiplica a matriz? A gente multiplica a linha pela coluna, certo? Então, eu vou multiplicar a linha por coluna. Então, eu estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, primeira coluna, tá certo? Então, eu vou fazer, ó, 0 vezes 4 mais 1 vezes 2. Tá aqui, gente. Esse vai ser o meu resultado. Tudo bem? Aí, depois, eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, segunda coluna, tá certo? Então, vou fazer 0 vezes 7 mais 1 vezes 3, ok? Já multipliquei todinha a minha primeira linha. Agora, eu vou multiplicar a minha segunda linha. Então, a segunda linha multiplicado pela minha primeira linha. Então, vai me dar o meu elemento da primeira linha, desculpa, da segunda linha, primeira coluna, tá certo? Então, 1 vezes 4 mais 0 vezes 2, ok? Agora, eu vou multiplicar segunda linha com segunda coluna, que vai me dar o elemento da segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 7 mais 0 vezes 3. Tudo bem lembrar? Aí, a gente faz as contas. A gente tem no final a matriz 2, 4, 3, 7. Tudo bem? Aí, eu fiz as contas, tá, gente? Dessa adição, só para relembrar.
Então, por que a gente relembrou aqui multiplicação de matriz? Porque, na verdade, o sistema linear, ele é uma multiplicação de matrizes, tá? A gente pode representá-lo na forma matricial, tá? Então, a minha matriz dos coeficientes vezes a minha matriz coluna das incógnitas me dá a minha matriz com o termo independente, que é o resultado, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, ó, que a minha matriz dos coeficientes vezes a minha matriz coluna, que são das incógnitas, me dá a matriz do termo independente, que é um resultado. Será que isso está certo? Será que o meu sistema pode ser escrito assim? Pode. O que a gente faz? Linha por coluna. Então, vai ficar A1 vezes X mais A12 vezes X2 mais A13 vezes X3 mais, e vai indo até o último termo, tá? Bem, olha, igual ao meu resultado. Se eu pegar a minha segunda linha com a minha matriz coluna, A21 vezes X1 mais A22 vezes X2. Então, tá vendo? Um sistema de equações, eu posso representá-lo na forma de matriz, na forma matricial. Então, isso precisa ficar muito bem claro para vocês, porque nós vamos usar muito essa informação. Tudo bem? Represente os dois sistemas abaixo em sua forma matricial. Então, vamos lá. Então, na forma matricial, nós temos a matriz dos coeficientes, a matriz a matriz coluna das incógnitas e a matriz com termo independente, que é o resultado, tá? Então, vamos lá. A minha matriz dos coeficientes, então, vai ser o termo que acompanha o x, tá? Na primeira, vamos fazer por linha que fica mais fácil. Na primeira linha, eu tenho 1, termo que acompanha o x, e aqui eu tenho o y, termo que acompanha o 1, o termo que acompanha o y, tudo bem? Na segunda linha, a gente tem 1 e menos 1, ok? A minha matriz das incógnitas. Quem é que é a incógnita? X, Y. Ok? Tudo bem? E a minha matriz de resultados, 10, 6. Essas são as matrizes que compõem esse meu sistema. Como que a gente escreve, então? A vezes X igual a B. Então, minha matriz de coeficientes vezes a minha matriz de incógnitas igual a B. Essa é a nossa representação na forma matricial do meu sistema. Tudo bem? Se eu fizer a multiplicação linha por coluna, gente, eu vou bater lá o mesmo, tá? Igual eu vou fazer. X, uma vez X, X mais Y igual a 10. Linha por coluna de novo. Linha por coluna de novo. Então, eu tô fazendo, ó, segunda linha, eu só tenho uma coluna, né? Só vai me dar o resultado, o elemento da segunda linha em primeira coluna, tá certo? Então, uma vez x, menos 1 vezes y, menos 1. Pronto, gente, ó, x mais y igual a 10, x menos y igual a 6. Pronto, ali, tá? Então, essa é a minha representação matricial do meu sistema. Tudo bem? Certo, turma? Tá tranquilo? Deu para entender? Pro próximo. Isso. Aqui eu tenho um sistema com três equações e 3 incógnitas. Então, eu vou ter uma matriz 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas, a de coeficientes, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer por linha que eu acho mais fácil. Então, a primeira linha, então, eu tenho coeficiente aqui que acompanha o x1, 1, o termo que acompanha o x2, 2, o termo que acompanha o x3, 3. Segunda linha, 3, menos 1 e menos 1. Terceira linha, 1, menos 4 e 2. Então, a matriz dos coeficientes, A é essa.
Agora, a minha matriz coluna das incógnitas. Então, eu tenho 3 incógnitas, x1, x2, x3. E a minha matriz coluna do termo independente, que é o resultado, 5 menos 1, 5, 1 e menos 1. Como que fica a forma matricial? A vezes x igual a B, certo? Essa é a minha forma matricial, tá? E eu deixo para vocês conferirem se vai voltar aqui mesmo, né? Quando a gente resolver a multiplicação. Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Sobre o que é um sistema linear e que a gente pode representar esse sistema também na forma matricial, tá? Isso vai nos ajudar muito quando nós formos resolver, fazer a resolução dos sistemas lineares, tá? Até o próximo vídeo, turma.